Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Tom Dantas, desta vez para comentar a segunda fase, o primeiro dia de prova da Universidade Estadual do Ceará, conhecimentos específicos, língua portuguesa. E o aluno FB não teve aí do que se assustar, do que ter medo, porque está extremamente preparado para esta prova da UES. Como sempre, e a gente sempre trabalha com vocês, foram trazidos dois textos. Olha aquelas dicas que a gente dá em sala de aula, pessoal. Texto 1, geralmente um texto real. E aí veio uma notícia, Uma notícia que tem a função de informar, uma notícia sobre a verdadeira história sobre a ida do homem à Lua. Ou seja, ele faz uma contextualização, desde as Apolos, até recentemente as Artemis, no caso Artemis, que o programa de exploração chamado Artemis do Homem à Lua, tá? E trouxe um segundo texto, um texto literário, um texto modernista ali da primeira fase de Manuel Bandeira, chamado Satélite. Que coisa interessante, esse texto recentemente nós até chegamos a falar sobre ele, analisá-lo, lá nas nossas aulas de literatura, que coisa maravilhosa, viu? Um texto que traz ali a objetividade, que fala sobre o satélite com versos livres, versos brancos, primeira fase ali do modernismo, tá? Satélite, o Bandeira diz assim, fim de tarde no céu, plumbeu, a lua baça, paira, muito cosmograficamente satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e enamorados, mas tão somente satélite. É uma descrição que ele faz ali sobre o satélite, A lua deste fim de tarde, desmissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim. Coisa em si, satélite, bandeira, com versos livres e versos brancos. E aí eu fiz aqui uma análise geral da prova, tá? Que a gente pode pontuar. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os elaboradores, uma prova muito bem elaborada, gostamos bastante aqui, a equipe de língua portuguesa do Farias Brito achou a prova bem interessante. E veio aquela questão sobre o gênero notícia, a gente sempre fala das funções sociais dos gêneros, aqui trouxe uma questão sobre a caracterização do gênero notícia, a primeira questão. Algo que o nosso aluno não teve dúvida, até porque é um gênero que nós trabalhamos em demasia na escola. Vieram, entre as 20 questões, 7 questões de interpretação textual, de inferências textuais, muito bem elaboradas, por sinal. Uma questão sobre o modernismo, a partir do poema de Bandeira, houve aquela questão que se cobre as características da estética modernista, uma questão simples, com certeza o nosso aluno fez bem. Uma questão de pontuação, outra de acentuação gráfica, gostei bastante dessa questão de acentuação gráfica, até porque o comando tirou a possibilidade de dubiedade interpretativa acerca das regras de acentuação gráfica, uma questão muito interessante. Se eu não me engano, a questão de número 14, a questão 14, estou olhando aqui, Que coisa interessante, o comando diz assim, considerando que as palavras superfície e célebre são acentuadas graficamente por razões distintas no sistema ortográfico da língua portuguesa. Então, se são por razões distintas, se você tem célebre como proparoxítona, superfície teria que ser uma paroxítona terminada em ditongo, no caso aí ditongo crescente. Porque o comando da questão deixou isso claro? Deixou isso claro para que vocês não confundissem com aquela ideia de que superfície também possa ser interpretada por alguns gramáticos como proparoxítona. Então, eles já tiraram essa dupla, digamos assim, interpretação no comando. Achei isso bem interessante. E a alternativa correta, a alternativa D, no gabarito 1, que seria agência e científico. A palavra agência, paroxítona terminada em ditongo, e científico, que é também uma proparoxítona, tá? Então, tivemos uma questão de acentuação, uma de coesão referencial. Todos aqueles que assistiram às nossas aulas, nós falamos sobre isso. Olha, o S sempre cobra referenciação, sempre cobra relações lógicas. E essas relações lógicas, pessoal, com pronomes e com conjunções, nós tivemos 5 questões.
Por isso que é importante que o aluno estude as orações coordenadas, as orações subordinadas, os conectores, as conjunções, né? Como que essas relações se dão entre as orações, entre os períodos, entre as frases, entre os parágrafos, tá? Houve uma questão sobre transitividade verbal, a partir de um verbo transitivo direto, que eu achei bem interessante, uma sobre formação de palavras e outra sobre regência verbal. Ou seja, uma prova que explorou a interpretação, explorou o gênero, explorou a estética do poema de bandeira, explorou a referenciação e caminhou para a estrutura linguística do texto, explorando aspectos morfossintáticos da língua, como acontece aí, pessoal, na questão 8. Olha que questão interessante que vocês podem ver aí projetada, essa questão 8, né? Que ele diz assim: analise os termos destacados nos trechos a seguir. Ó. Ocorreu um desastre na nave que obrigou. É um pronome relativo porque se refere a substantivo nave. Todo pronome relativo introduz orações subordinadas, adjetiva, né, no caso aqui restritivas, e exerce função sintática. Então, a nave obrigou, é pronome relativo e a função sintática de sujeito. Já aqui no segundo exemplo, a NASA explica o quê? Explica isto. Então, esse segundo que aqui é uma conjunção integrante, porque vocês sabem que, diferentemente, né, do que pronome relativo, que introduz orações subordinadas adjetivas, as conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas. Então, explica isso. Explica que o retorno à Lua faz parte de um novo programa. Então, aqui a conjunção integrante não exerce função sintática. E no exemplo aqui do item 3, ele diz estudar regiões que nunca foram visitadas antes. Pronome relativo porque se refere ao substantivo regiões. E nesse caso também exerce a função sintática de sujeito, esse pronome, sujeito da forma verbal, foram visitadas, né? Foram visitadas aqui. Então, ele diz, o termo destacado no trecho, validar a tecnologia que permitiu, ó, esse que aqui também é pronome relativo, recupera a tecnologia e exerce a função sintática de sujeito da forma verbal permitiu. Permitiu o primeiro pouso no satélite. Apresenta correspondência morfossintática ao termo destacado nos itens 1 e 3, né? Gabarito aqui, letra C. Já tem a explicação para vocês aí bem direitinho, para vocês olharem, tá? Mas uma questão que exige o conhecimento morfossintático. Você precisa dominar os pronomes relativos e dominar as funções sintáticas que eles exercem dentro dos períodos, dentro das frases. Os vestibulares, de uma forma geral, têm gostado bastante de explorar isso. Nós temos trabalhado isso nas aulas de revisão, nas aulas de véspera e também nos nossos materiais, tá? Gostamos bastante da prova da UES, temos certeza de que o aluno FB se saiu bem, não temos dúvida disso, e parabenizamos a banca elaboradora da prova, porque trouxe uma prova que, a meu ver, explorou diversos aspectos na interpretação, a função do gênero, a pontuação, a formação de palavras, a transitividade verbal, explorou a referenciação, a coesão, as relações lógicas entre as orações, explorou a literatura, pouco, mas explorou, tem uma questão sobre modernismo, e a banca aí está de parabéns e os nossos alunos, sem sombra de dúvidas, irão se sair bem. Ok, meus jovens, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até mais!